Eu ia perguntar para vocês, quem aqui já fez algum teste pela internet? Testes são vários testes que a gente conhece, né? Eu já vi teste do tipo, veja se você é feliz, 10 perguntas para garantir a sua felicidade, saiba se você é um fã do Star Wars, saiba se você é um animal A ou B, mesmo sabendo que o meu sempre dá um golfinho, não entendo porquê. Saiba que tipo de poupador você é. E por último, recentemente eu vi no G1 o perfil. Saiba quem é o candidato a prefeito na cidade de São Paulo mais parecido com você. Ele te dava algumas perguntas e você, pela resposta, você sabia que você se encaixava mais com o candidato A ou B. João, aqui nesse trecho que a gente vai estudar na Palavra de Deus, ele também vai tentar sugerir um teste. Eu estou assumindo que ele pode sugerir um teste, porque ele vai fazer algumas perguntas para a gente, ele vai nos dar uma categoria, ele vai nos dar uma afirmação, um dogma, e a partir daí, então, ele vai fazer perguntas para aquela igreja que podem ser aplicadas à igreja de hoje, né? Então, eu acho que hoje, se você quiser saber, o teste que será feito saiba se você tem comunhão com Deus. Essa é a pergunta que você deve responder ao final dessa mensagem. Então, respondendo essa pergunta, João vai dizer as consequências tanto de uma resposta positiva quanto de uma resposta negativa. Ele vai nos dar então o resultado. Mas antes de a gente começar esse teste, você pode estar se perguntando, olha, eu acho que eu vou pular o teste. Porque primeiro, eu venho à igreja todos os domingos, eu participo de todos os estudos e reunião no Zoom, eu estou em todos os cultos de oração. Como seria possível que eu, que participo da escala bíblica, da escala da limpeza, não tenho comunhão com Deus? Pois o tipo de pergunta que João vai fazer aqui tem muito pouco a ver com as atividades que você tem no dia a dia, mas sim se você vive em comunhão com o Senhor de uma forma santa e se você reconhece que você tem uma natureza pecaminosa e tenta lutar contra ela todos os dias até que Jesus Cristo venha. Então, sabendo disso, sabendo que a gente vai ter esse teste, eu queria talvez retornar, fazer uma introdução do nosso livro. É uma introdução breve, simples, mas a gente vai conseguir entender por que João fala o que fala, escreve o que escreve e diz o que diz. Então, logo de cara a gente sabe que o autor dessa epístola, apesar de não estar escrito como Paulo alega em todas as suas outras, a gente sabe que João é o apóstolo, autor dessa carta. Primeiro, isso vem de uma tradição cristã, os pais da igreja já revelavam isso, mas talvez, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe alguns elementos disso. Talvez um dos motivos para João não ter escrito e dito, olha, eu, João, apóstolo de Cristo, escrevo a vocês, a igreja da Ásia Menor, porque talvez ele já estivesse muito presente naquele cotidiano, muito presente naquela igreja. Então, imagine que o pastor Tiago, ele não precisa todo o sermão se apresentar, chegar e dizer, olha, eu, pastor Tiago Abdala, da Igreja Batista Nova Esperança, no Tucuruvi, estou falando a vocês. Não, então, talvez esse tom mais familiar, o João sabe exatamente para quem ele escreve, como ele está escrevendo e qual tipo de problema ele está enfrentando. É importante também salientar e perceber nesse texto, espero que os irmãos estejam atentos, que João, apesar de ser considerado como o apóstolo do amor, como aquele que diz, filhinhos, amados, é categórico, é firme na sua defesa do Evangelho. E quando ele precisa dizer que alguém mente, de fato ele diz que alguém mente. Quando ele precisa dizer que alguém engana a si mesmo e diz que Deus está mentindo, ele de fato diz isso. Ele não faz rodeios, ele não faz palavras brandas para dizer que quem está no pecado, de fato está no pecado e precisa retornar a Cristo. Então, sabendo disso, sabendo que a gente tem esse João que por tanto tempo foi estigmatizado como o apóstolo do amor, ele também é firme e contundente na defesa do Evangelho. Este livro, a gente sabe, ele foi escrito no final do século I, lá perto da década de 90. É um livro que a gente imagina que João tenha sido o último apóstolo vivo na escrita dessa epístola, e então todos os outros foram martirizados, todos os outros já não estavam em vida.
E é por isso que talvez João, nesse momento, as palavras dele têm tanto poder. O que a gente vai perceber, a gente leu no sermão anterior, se você não se lembra, a gente leu o capítulo 1, os versos de 1 a 4. E João ele era muito enfático na experiência real que ele teve com Jesus Cristo. Ele dizia, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam e nós meditamos naquilo que ele falava, nós o contemplávamos. Então, João, tendo isso em mente, ele fala, ele vai começar agora o versículo 5 também reforçando esse ponto. Mas por que ele deve reforçar esse ponto? Qual que é o contexto que essa carta estava sendo escrita? Alguns homens daquelas igrejas da Ásia Menor estavam criando doutrinas falsas na igreja. Alguns homens saíram da igreja, estavam pregando um evangelho diferente do que os apóstolos, que agora todos mortos, pregavam. Com isso, muitos cristãos começavam a se perguntar, será que de fato o que eu faço está correto? Será que de fato a prática que eu aprendi até hoje está correto? Ou aquilo que aqueles homens pregam faz sentido? Será que nós podemos viver como eles vivem? Será que podemos acreditar nas palavras dele? Então, João decide escrever essa carta para trazer paz aos crentes da Ásia Menor. Ele decide então dizer, olha, vamos lá pessoal, vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar a coisa no eixo. Então, João, quando ele escreve essa carta, ele tem em mente alguns objetivos. Primeiro, a certeza da salvação. Ele quer nos dar essa certeza. Ele quer trazer a comunhão e a alegria dos santos. E o terceiro ponto, evitar pecados. Eu acredito que aqui a gente vai aprender os 3 pontos, mas principalmente a questão da comunhão e a questão dos pecados vão ser evidentes e vão ser cada vez mais fortes nesse trecho. Então eu queria convidar vocês a ler a palavra de Deus junto comigo. No capítulo 1 de 1 João, leremos os versículos de 5 a 10. Vamos então concluir essa primeira parte do livro, ou esse primeiro capítulo do livro com esses 6 versos. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, este é o texto que eu pretendo estudar, que eu pretendo meditar com vocês nessa manhã. Eu queria talvez trazer como a verdade central, que diz o seguinte: a comunhão com Deus é verificada pelos elementos de santidade e humildade em nossas vidas. A gente vai perceber por esse texto que a comunhão com Deus é verificada pelos elementos de santidade e humildade em nossas vidas. E aí, para a gente começar de fato esse texto, eu acho que vale a pena a gente entender como ele está sendo dividido. Eu quero mostrar uma visão panorâmica para depois a gente aprofundar cada vez mais. João, no versículo 5 desse capítulo, ele vai dar uma afirmação categórica, que diz: essa é a mensagem que ouvimos, 2 pontos, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Esse é o dogma que João tenta resumir, esse é o dogma que João tenta esclarecer. João, então, a partir daí, no verso 6, ele começa com uma palavrinha que faz a conexão entre os versículos 5 e o que vier adiante. Ele diz: portanto, então a gente tem uma verdade principal e aí uma consequência dessa verdade. Portanto, e aí ele traz, no verso 6 ele diz: se afirmamos, ou seja, ele vai dar uma situação, um cenário. No verso 7 ele diz ainda: mas se vivemos, ele vai dar uma outra situação. No verso 8 ele começa: se afirmamos. Então, João ele vai tentando trabalhar com esses paralelos.
E aí no versículo 9 ele diz, mas se confessamos, e por fim no verso 10 ele diz, se afirmamos. Então, João ele vai dar um dogma, a gente vai tentar entender o que é esse dogma, o que de fato isso representa para as nossas vidas, e depois a gente vai trabalhar com testes. Se isso ou se aquilo, se dessa forma ou se daquela forma. Então, eu quero sugerir 2 pontos, 2 testes para a gente poder entender o que de fato João quer mostrar aqui. Os testes a gente vai deixar para depois. Vamos tentar entender o que João quer mostrar com esse dogma. O dogma que diz, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. É um dogma forte, é um dogma que carrega uma verdade teológica muito importante. Porque luz e não há escuridão alguma, a gente pode trabalhar de várias formas. Só que antes dele de fato entrar nesse dogma, ele diz, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Primeiro a gente precisa entender que mensagem é a que ele vai falar daqui a pouco. Ouvimos dele. Dele quem? E aí a gente deve recuar um pouco no texto e entender de quem que ele fala. No verso 1 do capítulo 1, ele diz, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, ele é o Logos. Quando ele então sugere que ele é o Logos, João quer mostrar aqui que esse dele é o próprio Jesus Cristo. Então, João fala, queridos, irmãos da igreja da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor, não sou eu quem estou falando. Essa verdade não fui eu quem deduzi de alguns aforismos que eu levantei. Não, essa verdade veio do próprio Deus, veio direto do Verbo. Nós ouvimos dele. Nós não ouvimos de alguém que ouviu dele. Nós não ouvimos de alguém que disse que ouviu de um primo dele. Não, eu particularmente ouvi dele e agora eu lhes transmito. Eu estou sendo fiel na propagação da mensagem. Aqui João ele quer fazer um contraste com o que os falsos mestres diziam. Os falsos mestres diziam, mas baseado em quê? Baseado em que teoria, em que argumento teológico aqueles falsos mestres que eram gnósticos diziam a respeito de Jesus Cristo e de sua encarnação? O João ele diz, olha, eu não estou aqui fazendo nenhuma fantasia, eu estou baseado no que Jesus Cristo disse. Quando a gente vai então entender o que Jesus Cristo disse e essa autoridade que João alega para si mesmo, será que ele está querendo dizer algum texto específico? Será que há algum texto na Bíblia, no Evangelho, onde Jesus Cristo diz, Deus é luz e nele não há escuridão alguma? Talvez não algo tão específico quanto isso. No entanto, quando a gente vai ler o Evangelho de João, e quem lê o Evangelho com algum estudo, com algum panorama por trás, descobre que João tem os 7 eu sou. E Jesus Cristo vai dizer, em um desses 7 eu sou, que ele é a luz do mundo. Então lá em João 12, se você quiser ler, eu vou ler aqui, eu tenho aqui escrito no meu sermão, que diz o seguinte, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, então, aqui é o Deus é luz, nele não há escuridão, e Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo. No entanto, não fica tão evidente que uma passagem refere-se a outra. Eu não posso dizer que é a mesma passagem parafraseada. Não há, apesar do contexto ser similar, apesar da ideia ser a mesma, eu não posso comparar uma passagem com a outra. O que eu talvez sugiro, e estudando alguns críticos, eu entenda que aqui João está tentando fazer uma suma teológica. Ele está tentando colocar o que ele aprendeu durante esses 3 anos que ele viveu com Jesus Cristo numa passagem. E ele diz, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Ele está querendo então mostrar um veredito, uma grande mensagem. Talvez ele, antecipando o que seria o Twitter de 140 caracteres, ele está querendo mostrar uma verdade absurda, enorme, em uma frase. Deus é luz e nele não há escuridão. É interessante a gente perceber isso, João tentando mostrar esse panorama
esse panorama geral. Mas antes de avançarmos nisso, vamos tentar entender o que é luz. A gente pode tentar trabalhar com luz, e aqui eu separei 3 conceitos de luz. O primeiro dele eu acho que é facilmente descartado, seria um conceito literal de luz. Deus ser uma lanterna ou um candelabro. Longe disso. Não estamos aqui trabalhando com a palavra literal luz. Não é isso que o texto está dizendo. Mas também é possível perceber que o termo luz aqui, Deus é luz, possa ser considerado como conhecimento. A palavra luz na Bíblia é chamada de conhecimento. Isso desde o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Muitos de nós sabem de cor Salmo 119:5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. O que ele quer dizer então? O que em Provérbios 6:23 diz? Pois o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Aqui ele quer dizer que quando você conhece a palavra de Deus, você tem conhecimento. Você tem conhecimento da verdade, do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Então, a palavra aqui mostra que o nécio de provérbio deve conhecer a palavra de Deus para andar um caminho iluminado, claro, sabendo o que é certo e o que é errado. E quando falta luz, a pessoa tropeça. É esse o exemplo que a Bíblia diz em relação à luz como conhecimento. 2 Pedro 1,19 vai dizer: pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro. Você já andou num lugar escuro? Muito escuro? É difícil você enxergar. Então, se você tem uma pedra na sua frente, você facilmente cai. Quando a palavra de Deus, então, é conhecimento, ou é essa luz, uma estrada iluminada, ela é muito mais fácil de se percorrer. Mas há, então, ainda um terceiro sentido para essa palavra, e eu acho que é o mais aplicado para esse termo, que é um sentido de santidade para a palavra luz. Veja, Isaías talvez dizia isso quando lá em Isaías 5:20 ele diz que os homens, os israelitas, chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas. Então aqui Isaías consegue associar esses dois termos, luz como algo errado a se fazer, ou algo errado sendo feito, trevas como sendo algo a ser feito e luz como sendo algo positivo, correto a ser feito. Nós lemos hoje, na abertura do nosso culto, João 3,19. E esse texto, ele é muito categórico, talvez um dos mais claros para entender o que o João está querendo dizer aqui. Ele diz o seguinte, João 3,19: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. Por quê? Porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz. Ou seja, não tem nada a ver com estar escuro ou não, mas sim tem a ver com o fato de que o meu erro, a minha impiedade, ela é muito melhor vista como trevas. Ela é muito melhor vista como algo que eu devo esconder. Odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Então aqui a luz tem muito mais a ver com a santidade de Deus, com a iluminação do que de fato está no nosso coração, do que de qualquer outra coisa. Então, definindo luz, descartando alguns conceitos para a luz e entendendo que a luz aqui é um contexto de santidade, nós podemos dizer assim: Deus é santo e nele não há impiedade alguma. Porque se a santidade é a luz, podemos entender então que a escuridão é impiedade ou injustiça. Então, se Deus é santo, Deus é luz, e a escuridão é impiedade e justiça, nós então podemos aprender o seguinte, que unificando esses dois sentidos talvez de conhecimento e santidade, não basta o homem apenas conhecer a verdade, mas ele também deve praticá-la. Ele conhecendo a verdade, tendo como a palavra de Deus, sabendo que aquilo é correto, deve praticar. Muitos de nós, às vezes, param no conhecimento. Eu fico imaginando, talvez, quantas pessoas que... Era muito comum,
na Assembleia de Deus a gente fala que a maioria dos presidiários eram filhos de crentes. E eu fico imaginando quão comum seriam essas pessoas que sabem versículos de cor, que sabem passagens inteiras de cor, que cresceu ouvindo Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Sansão, Davi, todas essas histórias bíblicas infantis, todas essas histórias bíblicas que a gente usa para o contexto infantil e que hoje se tornaram ladrões, que hoje se tornaram homicidas, porque não basta exatamente conhecimento, é preciso viver esse conhecimento, é preciso ter uma aplicação disso tudo. Mais ainda, quando a gente percebe que Deus é luz e nele não há escuridão alguma, a gente pode trazer isso para um contexto do Evangelho de Cristo. Porque quando a gente começa a parar para pensar o que de fato é o Evangelho de Cristo, a gente sabe que Deus criou o homem, então houve a queda do homem, e agora Deus envia o seu Redentor para a consumação de todo o século, para a consumação da humanidade. Então é criação, queda, redenção, consumação. É um trecho muito simples da humanidade, mas ele pode ser aplicado aqui. Porque Deus sendo luz ou Deus sendo santo, não seria possível que eu e você, pecadores, como pecamos lá em Adão, atingíssemos, alcançássemos Jesus Cristo por nosso meio. Era necessário que aquele que é santo, que não há escuridão alguma, trouxesse-nos para cá. E ele vai fazer isso através do sangue de Jesus Cristo. Mas a gente vai guardar isso lá para o verso 7. Então, olha como é importante a gente perceber, a gente entender o que de fato esse primeiro dogma que João traz revela sobre a nossa vida, revela sobre o projeto missionário de Deus. E essa santidade, ela é demonstrada desde o Jardim do Éden. Você lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Tiveram que sair do Éden. Você lembra o que aconteceu com o chamado de Moisés? Deus diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Vocês lembram como era a organização do tabernáculo? Você tinha o pátio, ou o átrio exterior, você tinha o santo lugar, ou o átrio interior, e você tinha o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Deus, mais uma vez, revelando através de símbolos, de elementos, que Ele é santo e nele não há escuridão alguma. O que aconteceria com um sacerdote que entrasse no santo dos santos com pecado? Seria fulminado na hora. Deus não permite pecado, não permite escuridão na sua vida ou no seu redor. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos entender que, de fato, o padrão de Deus para a santidade, o padrão de Deus para a condenação do pecado é altíssimo. Isaías também diz, a gente estudou no último discipulado de homens e mulheres, o chamado de Isaías, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vi um Deus santo. Aí então Deus vai lá, purifica os lábios de Isaías e a partir de então ele se torna um pregador de Cristo. Então, sabendo disso, entendendo todo esse contexto que a gente pode perceber, João vai falar agora, portanto. Então, eu quero também chamar vocês com esse portanto. A gente aprendeu tanta coisa aqui, que luz é santidade e que Deus é separado dessa luz, dessa escuridão, que a santidade não pode se vincular com o pecado, com a impureza. Então, portanto, eu quero te fazer um teste. O seu discurso, ou o que você fala, acompanha a sua vida ou o que você faz? Essa é a primeira pergunta. Isso a gente vai conseguir perceber no versos 6 e 7. Essa é a primeira pergunta do teste. Eu vou ler os versos 6 e 7, aí então a gente vai dar continuidade. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, não se deve crer necessariamente na profissão verbal de um homem, mas na forma como ele vive. Você quer saber exatamente como é um homem? Como ele de fato
vive, vá na sua casa, vá na sua família, não vem aqui na igreja. É muito comum, é muito fácil a gente aqui, num domingo de manhã, colocar uma máscara, entrar aqui, a graça de Deus, graça e paz, e em casa ser um grande pecador, que não se arrepende dos seus pecados. Talvez trazendo um exemplo recente, mas que está sendo muito comentado por conta dessa hipocrisia, é do humorista Márcio Smelling. Se vocês viram recentemente, nessa semana saiu uma publicação na revista Piauí, onde Dani Calabresa, uma humorista também da Rede Globo, alegava assédio moral e sexual por parte dele, ele que era um chefe dela. Só que, enquanto ele estava nos programas de televisão, ele dizia, olha, nenhuma mulher merece ser estuprada, nenhuma mulher merece ser assediada, eu sou um defensor do direito das mulheres. Enquanto ele falava isso na frente das câmeras, por trás dela ele vivia uma vida completamente depravada, uma vida completamente reprovável. Então, tenha sempre essa pergunta, faça essa pergunta para você hoje, será que o que eu falo acompanha a minha conduta? Será que quando eu digo que eu sou crente, eu estou de fato sendo crente ou é somente a minha boca dizendo isso? É importante entender também que João, quando ele diz isso, ele usa o verbo se afirmamos que temos comunhão com ele. O que seria comunhão? Alguém saberia dizer? Alguns podem dizer, comunhão é um momento de louvor, de oração, isso aqui é comunhão, é o nosso culto. Mas também mais do que isso, comunhão, além do sentido de estar próximo, de estar unido, tem também o sentido de afinidade ou de compartilhamento dos mesmos interesses. E aqui que talvez esses homens estejam falando, eles diziam, olha, nós temos comunhão com Deus. Quiçá, eles talvez não dissessem, olha, todos os dias Deus vem do céu e vem falar comigo. Mas mais do que isso, será que aqueles homens tinham uma verdadeira comunhão com o que é santo para Deus, com o que é prioridade para Deus? Talvez eu e você precisamos entender isso. A gente vai perceber lá na sequência, no verso 7, que a gente vai ter comunhão uns com os outros, mas a nossa comunhão ela não é limitada aqui, a este momento. Nós acreditarmos nas mesmas coisas, nós defendermos como objetivos nas mesmas coisas. Então, nós precisamos acreditar que a comunhão é de fato algo que nós precisamos crer. E aí, João ele vai usar a expressão se dissermos. Então, João se assume como um de nós. Olha que interessante. No verso 5, ele diz, olha, nós ouvimos e agora lhes transmitimos. No entanto, no verso 6, ele fala, porém, se afirmamos. E agora ele está se assumindo como um daqueles. Talvez um recurso de linguagem, não que talvez ele diga isso que ele está dizendo, afirma que tem comunhão, mas vive em escuridão, mas sim que esse ponto, que esse princípio deve ser aplicado a todos os homens. João então ele diz, olha, se eu próprio, como qualquer outro homem, seja quem for, afirmar que tem comunhão com Deus, mas vive na escuridão, este homem está mentindo e não pratica a verdade. Então, qual seria o ensino daqueles hereges que diziam? É muito claro, eles diziam que o pecado não atrapalha a comunhão com Deus. Isso aqui é uma heresia. Isso aqui é algo que você deve ouvir e dizer, isso é mentira. Vou repetir, o pecado não atrapalha a nossa comunhão com Deus. Isso é falso, isso é fake news. Porque aqueles homens, aqueles líderes, eles eram estava começando uma seita, uma heresia chamada gnosticismo, que eles diziam o seguinte, olha, na verdade o que de fato importa é um conhecimento até transcendental, um conhecimento místico. E de fato, quando a gente se preocupa muito com o conhecimento, com as coisas do alto, o nosso corpo, a nossa carne tem pouco valor. Alguns diziam inclusive que, já que a carne é má, tentando trabalhar com materialismo, Jesus então não fosse 100% homem, mas sim alguém que parecia como homem, mas que de fato, por ser um Deus, ele era somente espírito, ele era um holograma. Os homens gnósticos daquela época acreditavam que o corpo era apenas uma cápsula para a alma, e que essa alma era inviolável,
não importando os pecados de natureza carnal, já que eles não impactavam em nada na sua vida cristã. Outros homens se achavam acima de qualquer suspeita. Ele dizia: olha, eu não posso cometer pecados da carne porque eu já estou numa elevação acima do bem e do mal. Não haveria manchas no meu comportamento. Então, pecados carnais como a gula, a luxúria, a preguiça, não eram importantes para o corpo, como, por exemplo, a inveja e a soberba. Eles diziam que tinham altas revelações de Deus. Então, provavelmente eles falavam: olha, essa tarde Deus veio e tomou um café comigo. É impressionante como, apesar da gente não encontrar isso de forma tão clara hoje nos nossos dias, há influência na igreja brasileira, principalmente no neopentecostalismo. Vocês já ouviram falar do apóstolo, do superbispo, do o apóstolo dos apóstolos? O que eles querem dizer é que existe uma gradação de acesso a Deus, e que eu e você, crentes santos, não teríamos esse acesso, e que Deus se revela mais a eles do que a nós. Hoje pode ter esse termo gnosticismo não revelado. Mesmo assim, isso está presente na nossa igreja. Alguns dizem que orar no monte é mais santo. Alguns dizem que fazer vigílias de madrugada é mais santo. Você não está errado em querer orar no monte. O que você não pode dizer é que isso te dá um elemento de santidade maior do que qualquer outro. Este gnosticismo a gente deve combater. Então João continua dizendo que quem vive essa contradição mente. E aqui ele deixa claro que é uma mentira deliberada. Não é uma mentira do tipo tropecei. Eu estou caminhando, tropecei. Não, pelo contrário. Mente e não pratica a verdade. É muito categórico essa palavra, é uma palavra forte, firme, é de consciência e nega a verdade pelas práticas errôneas. Então, além de tudo, ele faz isso. Continuando no verso 7, aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido. No verso 7, agora João mostra a consequência de se andar na luz. Veja, olha a comparação. No verso 6 ele diz: se afirmamos que temos comunhão. Já no verso 7 ele diz: mas se vivemos na luz. Ele não quer mais agora uma afirmação de comunhão. Ele quer agora, de fato, práticas no nosso dia a dia. Ele compara um discurso com, de fato, uma vida. Então, às vezes a gente tem o evangeliquez, né? A paz do Senhor, graça e paz, o sangue de Jesus tem poder, só que na verdade a nossa vida é vazia. Então, João aqui ele diz: se andarmos na luz, e aí ele não simplesmente termina aqui. Ele continua: como Deus está na luz. Então, não é um método meu, não é um método do pastor Tiago ou de algum outro pastor que você goste. O método de se andar na luz é o próprio método de Deus. Aqui ele estabelece um padrão de santidade. Então, se a gente aprendeu que santidade no verso 5, que luz no verso 5 é santidade, luz no verso 7 é santidade. O padrão que Deus espera de nós não é um padrão humano, é um padrão divino. A nossa santidade não deve seguir a santidade de um homem pecador. Claro que na medida do possível, podemos, como Paulo, dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No entanto, a gente deve sempre observar aquele que é a pedra angular da igreja, Jesus Cristo, como padrão de homem perfeito. Somos convidados a andar na luz como Deus está na luz. Então, a consequência de agora andarmos na luz: duas consequências. Primeiro, temos comunhão uns com os outros. Parece que agora eu e você, a gente tem uma afinidade que outras pessoas não teriam. Gostamos das mesmas coisas, sabe? Enquanto o mundo lá fora quer talvez ganhar dinheiro, quer entrar numa farra, nós buscamos a glória de Deus. Seria natural talvez aqui João falar: olha, agora nós temos comunhão com Deus. Mas ele diz: temos comunhão uns com os outros. E é interessante que no verso 3 do mesmo capítulo 1, ele diz: olha, nós anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, pode-se entender que essa comunhão uns com os outros é também uma comunhão com Deus.
E segundo ponto, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O verbo aqui sugere então que Deus faz mais do que perdoar, mas sim purificar, transformar a nossa vida, dando uma natureza pecaminosa, tirando essa natureza pecaminosa e nos dando uma nova vida. É aquilo que o pastor Tiago falou na última escola bíblica. Nós temos uma justificação e um processo de santificação. O sangue de Jesus Cristo vai nos purificando. Hoje nós já somos, mediante o sangue de Jesus Cristo, purificados de todo pecado. Diante de Deus somos justos. E ao longo do tempo, que aí o verso 8, 9 e 10 e o capítulo 2 vai dizer, nós podemos ir confessando os pecados e Deus vai nos perdoando. Mas é importante também entender que há um elemento carnal nessa afirmação. O sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Para aqueles que eram gnósticos, que diziam que a carne não existia ou que Jesus era um holograma, para que serve o sangue? O sangue é por esse elemento vivo que aconteceu de fato numa cruz lá em Jerusalém, que nós somos perdoados, que nós somos purificados de todo pecado. Então não tem como eu associar que Jesus Cristo não veio em carne, que ele não morreu em carne. Não tem como eu associar isso com uma salvação, porque ela precisa do sangue de Jesus Cristo ser vertido naquela cruz para nós recebermos a purificação dos nossos pecados. Então agora eu parto para o teste 2, é o último teste, eu garanto. Você reconhece a sua natureza pecaminosa? É isso que a gente vai perceber nos versos 8, 9 e 10. Que diz: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Existe aqui então duas atitudes para o pecador. Quando somos confrontados pelo pecado, quando percebemos que Deus é luz e não há escuridão nenhuma, nós podemos, negar tudo, afirmar que eu não tenho pecado e afirmar que eu não minto. Essa é uma postura que eu acredito que aqueles homens diziam isso. Eles ultrapassavam agora, eles não só diziam, eu tenho comunhão com Deus. Eles diziam mais, além de ter comunhão com Deus, eu não peco e não tenho pecado. Essa é uma postura que você pode ter. Ou você pode ter uma segunda postura de confessar os seus pecados. Então, a partir do verso 8, a gente tem a mesma estrutura dos versos 6 e 7. Então, ele diz, se afirmamos que... Aí no verso 9 ele diz, mas se confessamos os nossos pecados. O texto, então, está elevando essa progressão de pecado da natureza daqueles homens, que se alegam ter uma santidade tamanha que não sofrem mais a influência do pecado em suas vidas. Tais homens, então, negam a necessidade de um Cristo crucificado. Porque se eu não tenho pecado, se você não tem pecado, para que serve então o sacrifício de Jesus? Porque ele morreu naquela cruz, se não há pecado a ser perdoado. É um problema muito grave que aqueles homens enfrentam. Já no verso 10 diz, se afirmamos que não temos pecados, não teríamos a necessidade de Cristo. E Paulo, em 1 Coríntios 1, 23 diz, nós proclamamos o Cristo crucificado. Não há um outro Cristo a ser proclamado. Agora eu faço uma comparação, talvez, desses homens gnósticos que acreditavam nesse gnosticismo e a progressão de como Paulo se reconhecia. Paulo era orgulhoso por caçar judeus, caçar cristãos, né? Um judeu que caçava cristãos, mas logo nas suas primeiras cartas, em 1 Coríntios 15, 9, ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Após as suas viagens missionárias, em Efésios 3, 8, ele já não se alega assim. Ele diz, eu sou o menor dos santos. Já em Timóteo 1,15, perto do final da sua vida, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Você percebe que conforme Paulo vai experimentando a verdade de Cristo, ele não vai negando a natureza pecaminosa dele. Ele vai reconhecendo cada vez mais
que ele é um grande pecador, ao ponto de Paulo, alguém que fez tanto pelo Evangelho, se chamar de pior dos pecadores. Será que nós, à medida que vivemos a vida com Cristo, nós afirmamos que temos cada vez menos pecados e é correto, é comum, na nossa luta por santidade, a gente enfrentar cada vez menos batalhas, se fortalecer com a armadura do Espírito Santo, mas a gente não pode negar essa natureza pecaminosa. Eu não posso hoje em dia dizer, olha, eu não peco mais, eu estou no nível de santidade que o pecado já não tem mais influência em mim. Isso é uma heresia e isso é uma consequência muito grave. Quais são então as consequências de afirmar que não temos pecado e qual é a consequência de afirmar que de fato somos pecadores? Primeiro, nós enganamos a nós mesmos. Veja, eu não estou mais enganando os outros, eu estou enganando eu mesmo. E é muito comum isso acontecer. Sabe quando você diz o seguinte, olha, eu fiquei nervoso porque você não fez aquilo para mim? O marido para a esposa diz isso. Olha, eu fiquei nervoso porque o cara me fechou no trânsito. Não, é o seu pecado que está ali. É você que peca, mas você engana a si mesmo dizendo que a culpa é do outro. E que talvez você não é tão errado assim. Se a situação tivesse de fato encaixada como você esperava, talvez esse pecado não teria acontecido. Tome cuidado, porque isso é enganar a si mesmo. O pecado é seu. O que Deus fala para Caim? O pecado está à porta, à espreita, mas cabe a você dominá-lo. Vocês já ouviram que às vezes parece que tudo hoje na nossa sociedade nada é pecado, e sim, há sempre uma causa fisiológica, psicológica ou social. Então, olha, o homem come demais, ele é guloso, mas é um problema de hormônio, ele não consegue se controlar. Ou talvez, ele rouba, não é mais pecado roubar, ele tem uma doença chamada cleptomania. Ele é um ladrão porque a sociedade não deu oportunidade para ele. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do outro. Isso faz com que nós nos enganemos a nós mesmos. Cristãos, nós não podemos ser como o mundo é, que se engana dizendo que não há pecado na sua conduta, mas nós precisamos viver como alguém que reconhece pecado. O verso 9 diz, mas se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, a verdade não está em nós. Fazemos de Deus um mentiroso. Veja o que diz o verso 10. Se nós afirmamos que não pecamos, blasfemamos contra Deus. Fazemos dele um mentiroso. Porque se eu tenho pecado, e Deus não aceita pecado, porque Ele é luz e não há escuridão alguma, e eu digo que eu tenho comunhão com Ele, eu estou fazendo ou Deus é mentiroso ou eu sou mentiroso. E pela natureza de Deus, não tem como Deus ser mentiroso. E várias passagens bíblicas dizem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e tantas outras que a gente poderia ficar aqui, talvez todos os livros do Antigo e do Novo Testamento podem nos dar esse elemento. Já no verso 9 a gente tem a consequência da confissão e do perdão dos pecados, que é de fato um coração puro. Veja o que diz em Romanos 3, 25 a 26. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Intolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, no momento em que nós confessamos o nosso pecado, nos dá perdão através de Cristo Jesus. E essa purificação, ela vai nos transformando cada dia mais limpos. Eu pequei, eu confesso ao Senhor, eu oro ao Senhor e eu peço, Pai, me ajude cada vez mais a ficar limpo. Então, esse elemento de, vamos só retornar aqui, fazer um lembrete. Teste 1, será que o seu discurso acompanha a sua conduta? E o teste 2, será que você reconhece a sua natureza pecaminosa?
João está fazendo essas perguntas aqui para você e cabe a nós, cada um de nós perguntar: será que eu tenho sido mais luz ou mais escuridão? Será que eu tenho buscado uma vida de santidade ou uma vida que me influencia para o pecado? Será que eu tenho sido desleixado na oração, na diligência da leitura bíblica? Analise a sua vida. Será que você tem vivido em luz ou em trevas? Segundo ponto, precisamos ter aversão ao pecado. Se Deus é luz e não há escuridão nenhuma, nenhum pecadinho, por menor que seja, pode estar na presença de Deus. Terceiro ponto de aplicação: não apague o Espírito Santo. Não cauterize a sua mente achando que aquele pecado é do outro e não seu. O seu pecado é o seu pecado. Tenha isso em mente. Use o Espírito Santo, essa consciência, como alguém que te lembre todos os dias de que você é pecador. E último ponto, descanse nas promessas de Deus em relação ao perdão. Pecou? Olha, não era isso que Deus quer. O padrão de santidade de Deus é elevadíssimo. Mas confesse a Ele. Ore, diga: Senhor, eu pequei, perdoe-me por isso. E confie que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Espero que esse teste que você ouviu hoje ecoe na sua mente e que gere frutos para que nós possamos algum dia reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho que diz que somos pecadores, Pai, e que o Senhor preparou uma salvação que veio à terra e nos deu a luz, uma luz, um padrão de vida onde nós podemos nos achegar e viver conforme o Teu Evangelho, conforme o Teu padrão de vida, conforme a Tua luz demanda, Pai. Ajude-nos a conhecer, a reconhecer que nosso discurso deve estar alinhado à nossa prática e que nós temos uma natureza pecaminosa e devemos ser humildes para reconhecer todos os dias que pecamos e que necessitamos da graça de Deus. Pai, por favor, esteja conosco ao longo dessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.